Prontinho, nós já estamos gravando, certo? E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a TPM. Pois é, eu imagino como deve ter sido legal. Eu fiquei só na vontade. Eu ainda não consegui ir nem para nenhum São João, porque tá tão corrida as coisas, tanta coisa para fazer, que eu ainda não consegui parar para ir para um São João, tô doida para ir. Doida para ir para um arraiá. Mas eu imagino que deve ter sido muito bom. Hoje é o nosso quinto encontro, né? E logo, logo, nós vamos estar encerrando os nossos encontros. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, né? E aí, depois de segunda-feira, a gente vai ter o nosso encerramento, que vai ser na quinta-feira, e todo mundo tem que estar presente, tá? Eu quero todos vocês lá. Quero conhecer pessoalmente as que eu ainda não conheço. E aí vai ser o encerramento do projeto, né? Nós estamos na reta final. E aí, gente, em relação às gravações, vai ficar disponível para vocês até o final do desafio, certo? Com exceção da última gravação, que eu vou deixar disponível por mais uma semana após o desafio. Então, a gravação de hoje vai ficar disponível até quinta-feira, dia 20 de junho, certo? E a gravação do dia 17, que é a próxima segunda-feira, vai ficar disponível até a outra segunda, que seria dia 24 de junho, tá? Então, se você ainda não assistiu a algum dos encontros e quer assistir no gravado, corra, porque você tem que se organizar para assistir até semana que vem, porque depois não vai ficar disponível, vai sair do ar, certo? E aí vocês não vão conseguir ver esses encontros novamente. Então, é bom você avisar também para suas colegas que de repente não estão conseguindo participar aqui no ao vivo, que elas também se organizem, porque logo, logo os encontros não estarão mais disponíveis, tá certo? Então, 8 horas. Só um minutinho, meninas. Eu preciso só atender uma ligação, mas é rapidinho. Pronto, meninas. Voltei. Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, certo? Onde a gente vai falar sobre TPM, tá? Meu cachorro está latindo um pouquinho, eu espero que esse som não atrapalhe muito a nossa chamada. Então, nós chegamos ao passo 5, né? Quem está acompanhando todos os encontros sabe que cada encontro a gente fala sobre um passo para o emagrecimento efetivo. Então, se você não assistiu os outros encontros, eu volto a dizer, assista, porque lá tem um passo a passo para o emagrecimento definitivo. Então, mesmo depois do programa, você vai conseguir ter acesso a esse passo a passo de forma bem estratégica, que dá para você continuar utilizando, certo? Então, o passo 5 do nosso programa é conheça suas especificidades. Meninas, me digam, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, porque o meu cachorro está latindo bastante. Tá dando para entender ou tá muito ruído? Se estiver muito ruído, posso tentar colocar ele lá no quintal.
Deem um sinalzinho no chat, por favor. Tá dando para me ouvir direitinho? Floco! Silêncio, cara. Pronto, agora ele parece que se acalmou. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Se ele late muito, eu boto ele lá fora. E aí, para a gente entender as nossas especificidades, a gente precisa conhecer um pouco o corpo feminino, certo? O corpo feminino, ele é diferente do corpo masculino, né? Então, nós mulheres, geralmente, a gente tem cerca de 10 a 15 centímetros a menos de altura do que os homens. A gente tem, sim, mais facilidade para acumular gordura, tem menos massa muscular do que o homem, as nossas amplitudes de movimentos, né, são maiores do que a do homem, nossos hormônios são mais flutuantes e nós temos coisas específicas, né, que é a gestação, né, nós somos capazes de gestar bebê e de amamentar, coisas que os homens não conseguem, e, consequentemente, com tudo isso, acaba que nós temos uma taxa metabólica basal cerca de 10% a menos do que o homem. Lídia, o que é isso? Taxa metabólica basal. É aquelas calorias que a gente precisa num dia normal para estar em repouso, certo? Sem fazer nenhuma atividade física. Então, essas são as especificidades do corpo feminino. Então, tem sim diferença, por isso que a gente precisa ter realmente uma alimentação diferenciada para cada tipo de pessoa, certo? Outra coisa que é muito comum em nós mulheres é a obstipação intestinal, que é aquela prisão de ventre, certo? Por quê? Porque o nosso intestino. Meninas, eu vou pedir licença um minutinho, tá? E eu vou colocar o meu cachorro do lado de fora, porque senão a gente não vai conseguir concluir. Esperem só um minuto, por favor. Pronto, mentira. Não adiantou tanta coisa assim, não, sabe? Ele parou de latir aqui dentro, mas foi latir lá fora. Mas vamos dar continuidade, né? Então, nós temos, né, tendência a ter essa constipação intestinal, essa obstipação. Por quê? Porque o intestino, ele é um órgão mais emocional, porque qualquer estresse pode sim alterar ali o nossa regularidade. Então, às vezes, quando você está mais ansiosa ou quando você está mais estressada, pode sim alterar as suas idas ao banheiro. Por isso, que é importante que a gente tenha um cuidado maior com isso, certo? Intolerância à lactose e hipotireoidismo também podem contribuir para essa constipação ou essa obstipação intestinal. E o nosso tema de hoje, né, que é a tensão pré-menstrual. E aí, o que é essa tensão pré-menstrual, né? Tem até essa chargezinha que eu gosto muito, que ela é assim, né? A mãe, né, tá aqui estressada, né, bem estressada, como se estivesse cuspindo fogo. Aí a criança pergunta: Papai, a mamãe tá diferente, o que que ela tem? Aí o pai lá lendo o jornal: É tensão pré-menstrual, filho.
Não cruze o olhar. Porque muitas vezes, né, quando nós estamos nesse período, e eu vou já explicar e mostrar para vocês melhor por que isso acontece, nós ficamos com os hormônios muito à flor da pele, né? Então, nós sim podemos ter picos de estresse, como nós também podemos ter picos de choro, picos de sensibilidade. Então, é importante que a gente conheça os nossos sintomas e que a gente saiba lidar com eles, certo? Os sintomas de afeto negativo, certo? A gente pode ter uma retenção hídrica maior nesse período, aumenta o nosso apetite e aumenta a nossa sensibilidade à dor também, né? Então, nesse período, algumas mulheres relatam que sentem dor no seio, dor nas pernas, né? Cólicas, também nós temos aqui nesse momento da nossa vida, né? O aumento do prazer sexual, maior criatividade, então a gente fica mais criativa, com mais energia, né? Dizem que a gente fica até mais bonita, a gente se sente mais bonita. Só que a gente tem realmente ali alguns desequilíbrios hormonais. E aí, se você tem uma TPM muito forte, e isso realmente está atrapalhando a sua vida, a gente indica que você diminua o consumo de álcool, café e sal e tenha uma prática de atividade física mais regular para conseguir controlar esses sintomas, certo? E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que que durante a TPM a gente tem tanta vontade de comer doce? E mais uma vez, uma charge que eu acho sensacional, que é essa daqui, né? Olha como ela começa comendo doce. Ela começa comendo com raiva, aí depois ela fica triste e depois ela começa a chorar. Então, é justamente os sentimentos que a gente sente nesse momento, né? A gente sente um mix de tudo e muitas vezes qualquer coisinha leva a gente a chorar. E a gente quer muito descontar isso na comida. Mas por que que isso acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender é o nosso ciclo menstrual, tá? Eu sei que a imagem não está tão grande, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui. O nosso ciclo, a gente começa dividindo ele bem no meio. Então, se o seu ciclo ele dura 28 dias, a gente começa dividindo aqui no 14º dia, que é o dia 14. Então, do meio para o início, a gente tem o que a gente chama de fase folicular, e do meio para o final, a gente tem o que a gente chama de fase lútea. E na nossa fase folicular, que é essa do começo, a gente tem um aumento de um hormônio, que o nome desse hormônio é o estradiol, ele é o que está aqui em azul. Esse hormôniozinho que aumenta aqui nessa fase da nossa TPM, ele faz com que a gente tenha uma sensibilidade de paladar para doce. Então, a gente fica realmente, os nossos hormônios, eles fazem com que a gente queira comer mais doce. E aí é uma coisa que você, de repente, não sabia. Então, assim, quando uma pessoa me diz, ai, que besteira, tá de TPM, tá usando isso de desculpa. Não, não é bem assim, né? Nós temos alterações hormonais que os homens não têm. Então, a gente tem uma sensibilidade maior para doce, por isso que a gente fica ali que nem uma formiguinha, querendo comer um docinho. O chocolate, por sua vez, ele aumenta o nosso fluxo sanguíneo nas regiões de percepção de prazer, certo? Então, é uma coisa que o nosso corpo, ele tá passando ali pelo turbilhão de hormônio, e o chocolate, ele ajuda justamente a melhorar isso. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele percebe que esse alimento, mesmo que a gente não tenha o conhecimento daquilo, o nosso corpo, ele percebe isso, e ele faz também com que você deseje mais aquele alimento. O chocolate, ele também contém ferro e alguns minerais importantes. E aí, quando a gente está nesse período para, assim, né, se organizando para menstruar, a gente tem a necessidade maior desses nutrientes,
porque quando a gente menstruar, a gente vai ter menos ferro no nosso corpo. Então, o nosso corpo também sabe disso e ele deseja mais alimentos ricos em ferro. E se você come chocolate, o corpo relaciona a isso, tá? O chocolate, ele também contém algumas substâncias que são estimulantes, que é semelhante à droga. E é como eu falei lá naquele nosso encontro de açúcar vicia, que vocês lembram que eu mostrei alguns alimentos que podem sim viciar, né? E o chocolate é um deles, né? Porque ele realmente faz com que a gente fique desejando mais e mais. Por isso que a gente tem tanta essa vontade de doce, né? Fora isso, o chocolate ele também é rico numa coisinha que a gente chama de triptofano, que costuma estar em déficit nesse período aqui do nosso ciclo. Então, assim, parece que o chocolate ele foi criado para esse momento, sabe? Para esse momento da TPM. É por isso que a gente fica com tanta vontade de doce. E o que a gente pode fazer, né? A alimentação equilibrada alivia essa vontade de doce. Por quê? Porque quando a gente tem uma alimentação mais equilibrada, a gente não fica com essa necessidade de ferro, por exemplo, porque a gente tem ali a nossa alimentação bastante disponível. A gente consegue controlar melhor essas vontades, tá? Mas mesmo assim, a vontade ela vai existir, não vai passar 100%, porque como eu mostrei para vocês, os nossos hormônios estão colaborando para isso. É por isso que é tão importante a gente conhecer, né? Ter conhecimento do que acontece aqui, para que a gente possa lidar com isso. Então, se eu sei que os meus hormônios eles estão mais suscetíveis a comer chocolate, eu vou tentar driblar essa situação. Como? Tendo uma alimentação mais equilibrada, para garantir que todos os meus nutrientes estejam bem, para que o meu corpo não queira buscar no chocolate nutriente. Porque sim, vai ter, né, ferro, vai ter minerais, mas vai ter muito mais gordura, muito mais açúcar do que ferro, né? Então é mais interessante que se eu quero ferro, eu busque opções saudáveis, né, mais saudáveis, que sejam fontes de ferro. E outra coisa que pode ajudar também a matar essa vontade é justamente a gente consumir o chocolate amargo, né? Porque o chocolate amargo ele também vai ter triptofano, que vai dar uma sensação de prazer. Ele também vai ter os nutrientes, ferro e mineral, e ele vai ser menos rico em açúcar, menos rico em gordura também. Então, uma coisa que pode ser sim uma aliada que a gente pode usar nesse período, né? Já que os nossos hormônios eles ficam desregulados e a gente fica com essa vontade maior de doce, a gente vai usando de estratégias. E aí nós temos também as gordurinhas, né? Quem nunca se incomodou com gordurinha? Seja nas costas, seja nos braços, seja a papada, ou no meio das coxas, né? Muitas vezes isso incomoda muita gente, faz com que a gente não queira usar certos tipos de roupa, ou mesmo se prive de algumas situações por conta disso, né? Se você sofre com isso, a gente vai tratar disso aqui também, tá? O que acontece é que vocês sabem que a mulher, ela tem muitas demandas, né? Muitas vezes nós temos casa, marido, filhos, trabalho. Então, a gente acaba cuidando de todo mundo e às vezes esquecendo de cuidar de nós mesmas. E aí a questão, né, de responsabilidade versus tempo. A gente precisa organizar o nosso tempo de forma responsável, porque eu sei que vocês precisam fazer tudo isso, mas a gente precisa estabelecer prioridades e não esquecer que dentre essas prioridades também está você, né? Não só a casa, o marido, o filho, o trabalho, mas também tem que ter você nessas prioridades, tá bom? Dietas restritivas e fórmulas mágicas, né? Muitas vezes
acabam recorrendo a esse tipo de estratégia, né? Então, assim, eu tô querendo emagrecer, mas eu não consigo emagrecer. Eu vou tomar um comprimido que fulano de tal vende, diz que é bom, e aí eu vou fazer a dieta do suco, só vou ficar tomando suco o dia todinho. Funciona por um curto período de tempo, certo? Você vai ver que um mês você vai sim emagrecer, mas depois que o comprimido acaba, ou quando você não consegue mais tomar suco o dia todo, porque ninguém sobrevive comendo só isso, né? Você engorda tudo de novo e às vezes engorda até mais. É o chamado efeito sanfona. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a nossa proposta aqui do projeto não é essa, né? A nossa proposta é o emagrecimento definitivo. Por isso que eu falei, né? Assistam às aulas novamente, aproveitem o tempo que elas vão estar disponíveis, para que vocês realmente consigam aplicar isso na vida de vocês mesmo depois do projeto, tá? E, gente, pasmem, meninas de 5 anos já têm satisfação corporal. Gente, a minha filha tem 6 anos e ela já reclama do corpo dela. Vocês têm noção do que é isso? Como nós somos responsáveis por isso. E eu me preocupo muito com isso, porque, assim, eu, como nutricionista, muitas vezes passo uma visão, às vezes, muito radical, né? E eu tomo muito cuidado para que ela não cresça com traumas, com questões de percepção de beleza, porque ela é linda, só que ela se incomoda com certas coisas. Ela diz, mamãe, a minha bochecha é muito grande. Mamãe, eu acho que a minha barriga podia ser menor. E, gente, ela tem 6 anos. E não é só ela, né? A gente sabe que muitas crianças chegam no consultório e elas sabem que existe um padrão de beleza imposto, né? Muitas vezes, quando nós levamos nossos filhos ao pediatra ou à nutricionista por alguma questão, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala na frente deles, porque eles entendem tudo, né? E aí, muitas vezes, a mãezinha chega e fala assim: esse menino tá uma bola, não para de comer, eu não sei mais o que fazer para fechar a boca desse menino. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Para que essas crianças não se tornem adultas frustradas, adultas traumatizadas, certo? E a gente precisa entender que o acúmulo de gordura depois que nós temos filhos e depois da menopausa é normal, certo? Às vezes a gente fica se cobrando, a gente está com 40 anos e quer ter o corpo de quando a gente tinha 18. A gente está com 30 anos e quer ter o corpo de quando a gente tinha 15. Gente, não dá para ter o mesmo corpo, né? O seu corpo ele tem uma história. E eu não estou defendendo aqui a bandeira do ser gordo e saudável, sabe, sem se preocupar com nada, não. Estou defendendo aqui a bandeira de que a gente tem que se encontrar numa alimentação saudável, com uma prática de exercício regular e ter o corpo que é possível para a gente, certo? Às vezes o seu corpo ideal não vai ser o corpo lá da blogueira ou da mulher da capa da revista. Não vai ser esse. Mas se você está fazendo sua atividade física direitinho, se você está comendo melhor, se seus exames estão em dia, e se você conseguiu sair ali da obesidade, tá ótimo, sabe? Às vezes a gente não consegue chegar no ponto de magreza que a gente queria. Porque o nosso corpo, ele conta uma história, né? Então a gente tem que valorizar isso também, certo? E não se comparar. É porque fulana de tal tem a minha idade, mas ela tem um corpo muito diferente. Você não sabe como é a rotina da fulana de tal, certo? Então tem muito cuidado com isso. Gente, vou só pegar uma águazinha aqui para a gente continuar falando do nosso corpo, tá? Um minutinho.
Vamos lá. Em relação às nossas unhas, né? As nossas unhas, elas também falam muito sobre a saúde do nosso corpo. E é importante que a gente observe, certo? Se a sua unha ela tem manchas mais esbranquiçadas, ela fica com aquelas manchinhas brancas, é porque ó, a minha tá sem fazer, e você vê que, não sei se está dando para ver, deixa eu abrir aqui. E você tá vendo que a minha unha não tem manchinha esbranquiçada, a sua unha tem que estar assim, normalzinha, tá? Essas manchinhas esbranquiçadas aqui, elas podem ser indicativo de anemia, de carência de zinco ou de proteína, certo? Pode ser algum tipo de dermatite também, mas é importante que a gente observe como é que tá. Se as suas unhas ficam com essas manchinhas amareladas, pode aparecer muito em quem é fumante, certo? Que fuma há muito tempo, mas é importante que a gente dê uma olhadinha, mostre ao médico. Se as suas unhas vão ficando roxas assim, pode ser micose, algum tumor, uso de remédios coagulantes, aquela unha amarelada, grossa e que não cresce, pode ser algum distúrbio pulmonar, certo? É importante que a gente fique de olho. Às vezes, idoso tem essa unhazinha aqui, né? Então, a gente tem que ficar de olho. Não vai achando que tudo é normal, não, certo? Vão olhando aí a unha de vocês enquanto eu estou falando. Aquela unha que fica esverdeada ou com inchaço, vermelho e dolorida, né? Que vai se expandindo, pode ser alguma infecção bacteriana. A unha que metade dela é branca, a outra metade é avermelhada. Pode ser problema nos rins. Unha com faixa assim preta. Pode ser alguma disfunção hormonal, pode ser alguma micose, certo? Se as suas unhas elas vivem fracas, quebrando com facilidade, descamando, você é toda hora comprando aquela base fortalecedora e a unha parece que não consegue crescer, né? Pode ser falta de cálcio, pode ser falta de zinco, pode ser falta de vitamina A, B, E, certo? Então é importante ficar de olho. E se a sua unha tem ondulações, se a sua unha parece uma, sabe assim, uma ondinha, a gente precisa ficar atento também. Pode ser algum tipo de trauma, tipo, de você tanto passar aquela espátula para tirar a cutícula, sabe? Pode ficar dessa forma. Deixa eu ver se tinha alguém querendo entrar aqui na reunião. Acho que não. Então, é importante a gente ficar de olho nisso, certo? Na saúde das nossas unhas, porque o nosso corpo, ele fala, tá? E a gente vai ver aqui várias coisas que o nosso corpo, ele vai falando. Então, se você tem alguma dessas coisas, primeira coisa, fale com o seu médico ou com a nutricionista, fale das suas unhas, né? Vai observando e veja direitinho. Uma coisa que pode ajudar é ter uma alimentação equilibrada, né? Que a alimentação ajuda para tudo. E comer uma castanha do Pará por dia também pode ser bom para a saúde das unhas, certo? Cabelos, meninas. É uma coisa assim que a gente tem muito cuidado, né? Nós mulheres gostamos de ter um cabelo bonito, um cabelo hidratado, um cabelo grande. Muita mulher gosta de ter o cabelão. Mas para ter esse cabelão, a gente precisa ter cuidado, né? Se o teu cabelo ele vive caindo, ele não cresce, vive quebrando com ponta dupla, pode ser sinal de que você não está comendo bem, né? Pode ser sinal de anemia, pode ser sinal de deficiência de vitamina, de mineral. Então, é importante ver. É normal o cabelo cair até certo ponto, certo? Então, se você faz assim, ó, meu veio aqui um pouquinho, ó, que é uma quantidade bem normal, não sei se está dando para ver aí na câmera, né? Mas veio assim uns 4 fios. E toda vez que eu vou passar, vai vir assim uns 2, 3 fios, assim, uma quantidadezinha pequena. Isso é normal, certo? Porque sempre vai ficar
um fiozinho solto ou outro. Agora, se você tá lavando o cabelo, e aí quando você lava, sai muito cabelo, sabe? Cai muito, vai escovar, e cai muito. Aí você toda hora passa na mão, aí sai de 10, 15, 20 fios e não tem mais fim. Quanto mais você vai passando na mão, parece que você vai ficar careca. Aí a gente precisa ter cuidado. Olhar também as pontinhas do cabelo, certo? Para ver como é que tá, se tá com ponta dupla, se não tá com ponta dupla, se eles estão quebrando com facilidade, né? Qual a força desse cabelo é importante. Porque muitas vezes a gente investe em shampoos, em máscaras, em leave-in, não sei o quê, vocês sabem, né? E às vezes não é isso que resolve. Muitas vezes é uma consulta com a nutricionista, né, para a gente analisar como é que são os seus exames de sangue, se você está com alguma deficiência, e tratar especificamente isso. De forma geral, é importante a gente ter uma alimentação bem variada, rica em fruta, legumes. Não é ninguém, não. Estava pensando que era alguém batendo aqui na porta, mas não é não. Verduras escuras, né? Então, o alface, a couve-manteiga, repolho, rúcula, espinafre, castanhas, certo? É importante que a gente tenha uma alimentação bem equilibrada para que os nossos cabelos também cresçam saudáveis, certo? Que a gente não tenha esses problemas. Retenção de líquido, né? Então, se você tem retenção de líquido, vive com o pé inchado, né? O pezinho assim, você coloca a chinela, fica a marca lá da chinela. A gente precisa analisar, né? Geralmente, quando a gente está no período pré-menstrual ou no período menstrual, pode ser que realmente fique com o pezinho inchado, né? Mas a gente precisa ver ali é, com a frequência que está acontecendo. Pode ser um desequilíbrio na alimentação, certo? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta da comida mais salgada, gente, olha, quem gosta de comida salgada, dificilmente vai reconhecer que gosta de comida salgada, certo? Pergunte honestamente para uma pessoa que não mora com você se a sua comida é salgada. Fulano, vem cá, prova aqui a minha comida. Você acha que essa comida tá salgada ou tá boa? Porque às vezes a gente não reconhece isso, porque a gente é muito acostumado. É interessante também evitar os alimentos enlatados, esses alimentos prontos, refrigerante, bebida alcoólica, porque eles fazem com que a gente fique mais inchadinha, tá? E para diminuir essa retenção, o chá verde é muito bom, chá de hibisco, né? E aí, se você tiver hipertensão, é interessante a gente ter cuidado, tá? Assim, se você tiver hipertensão, se a sua hipertensão estiver desregulada, não tiver ok, não tome. Mas se a sua hipertensão estiver bem reguladinha, tá fazendo tratamento direitinho, não tá tendo picos de pressão, você pode tomar uma xícara de chá verde ou chá de hibisco, uma xícara por dia. Outros alimentos que ajudam é a melancia, o melão, o limão, morango, abacaxi, que eles ajudam a diminuir a retenção hídrica. A celulite, o que é a celulite, né? Ela acontece quando a gordura se acumula entre a pele e o músculo, né? E aí tem os graus de celulite, né? A gente sabe que tem aquelas celulites mais superficiais e tem aquelas que são mais profundas, né? É muito comum ter celulite, até a Anitta tem celulite, né? Quem dirá nós. 8 a cada 10 mulheres têm algum grau de celulite, e elas ficam mais comum quando a pele vai perdendo a sua elasticidade. Só que a gente consegue melhorar isso também com a alimentação, evitando o sal, os alimentos enlatados, alimentos industrializados, refrigerante, bebida alcoólica, açúcar.
Então, assim, no geral, se você evitar sal, alimento enlatado, industrializado, refrigerante, bebida alcoólica e açúcar, você já fica assim 100% de quase tudo, sabe? Mas uma dica extra é o suco de laranja batido com gengibre e hortelã, que é muito bom, né? Então, pega essa receita aí se você sofre com celulite. E os sucos detox em geral. Ajuda muito também a atividade física, principalmente a musculação aqui, porque ela vai ajudando ali a da flacidez, né? Ela vai ajudando a tonificar os músculos e a reduzir a flacidez. Então, acaba que reduz bastante a celulite também, tá? Inclusive, eu pessoalmente já fiz esse teste, porque quando eu não treino, eu fico com celulite, quando eu estou treinando, a celulite diminui, assim, drasticamente. Então, assim, o treino, ele faz muita diferença, além da alimentação, né? A flacidez, né? A gente sabe que a flacidez, ela é um fenômeno natural, né, da idade. Então, quanto mais velha a gente vai ficando, a nossa pele vai sim ficando mais flácida, né? Isso é natural. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque com o passar do tempo, né? Lembra que eu mostrei aqui para vocês o ciclo, né? É que eu aumento o estradiol nesse período folicular e depois ele vai diminuindo. E com o passar da idade, a gente vai tendo uma diminuição do nosso estrogênio naturalmente, certo? Então, diminui também as nossas fibras de colágeno e a nossa massa muscular. É por isso que é bem difícil a gente ver idosos musculosos, porque o natural é que eles percam a massa muscular e aumentem a gordura corporal. Não que não exista, né? Claro que existe. Idosos musculosos, mas é mais difícil. Então, para a flacidez, é importante que a gente evite chá preto, chá mate, bebida alcoólica, refrigerante, alimentos enlatados, né? Também ajuda muito a suplementação de colágeno com a vitamina C e o silício e a alimentação equilibrada e atividade física. Na menopausa, que costuma acontecer entre 45 e 55 anos, né, é importante que a gente primeiro veja com o médico a questão da possibilidade de reposição hormonal ou não, vai depender se o médico considerar necessário. Mas tem alguns alimentos que ajudam muito nesse período da menopausa, né? Porque durante esse período a gente sente muitos incômodos, principalmente o calor, né? Que ele vem, que ele incomoda realmente. A gente tem dificuldade para ganhar massa muscular também nesse período. A gente fica mais inchada, né? Pode desregular também o nosso intestino. Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer nesse período da menopausa. E o que a gente precisa fazer para esse momento é aumentar o nosso consumo de alguns alimentos chaves, que eles são ricos no que a gente chama de fitoestradiol. E eles são a soja, a linhaça, os feijões de modo geral, as frutas vermelhas, né? Então, ali, goiaba, morango, amora também, apesar de amora ser bem difícil de ter aqui, né? E um copo de suco de couve por dia ajuda bastante a driblar a menopausa, certo? A prevenção da osteoporose, que também acontece a cada uma entre as mulheres acima de 65 anos. E, assim, quanto antes a gente começar a prevenir a osteoporose, melhor, né? Se a gente puder começar com 20 anos ou com 30 anos, então aqui todas nós estamos nessa faixa etária, então é importante que a gente já comece a pensar nisso, é muito importante. E geralmente a osteoporose, ela é causada por uma alimentação ruim, e a gente sabe que, assim, né, falando de modo geral, a população brasileira, ela tem uma alimentação mais ou menos, né? Assim, não é uma alimentação muito rica nutricionalmente. É claro, né? Comparado a outros países é até legal, mas assim, ainda falta muita coisa.
E a gente sabe também que o sedentarismo é muito presente. Então, assim, a gente precisa ter uma alimentação melhor, fazer atividade física, tá? A osteoporose também acontece por conta do fumo, né? Pessoas que fumam há muito tempo e por conta de estrutura óssea. Os nutrientes que são importantes a gente prestar atenção, além do cálcio, que é muito óbvio, é o fósforo, a vitamina D, o magnésio e a vitamina A. Então, é importante que a gente, para prevenir a osteoporose, que a gente tenha o hábito de pegar um solzinho ali pela manhã ou no finzinho da tarde para ajudar ali em questão de vitamina D. Coma alimentos mais alaranjados, alimentos integrais, proteínas, né? Então, assim, o ovo, as carnes, os vegetais verdes escuros, semente de abóbora é muito rica em cálcio também, e os leites e derivados. Outra coisa que ninguém aqui é, assim, excluído de ter são os cânceres, né? Que a gente precisa ter em mente como se prevenir deles, especialmente o câncer de mama, né? Que a gente fala dele somente no mês de outubro, mas que a gente precisa tomar cuidado durante todo o período, né, do ano. Então, fazer o autoexame de mama é muito importante, além do Papa Nicolau. Gente, falando nisso, olha a situação que aconteceu. Aconteceu na minha família. Eu tenho uma tia que ela é muito, assim, travada para ir no ginecologista. Ela sempre teve medo de ir no ginecologista. E ela é adulta, né? Mas assim como ela, eu sei que existem muitas mulheres que têm esse receio. E ela não queria ir, não queria fazer o exame do Papa Nicolau. Passou muitos anos da vida sem fazer, não sei se ela fez só quando era adolescente, sei que passou muitos anos sem ir no ginecologista, não ia nem ginecologista mulher, nem ginecologista homem. E ela sempre foi gordinha, né? Sempre teve uma barriguinha bem saliente, mas também nunca ligou e ficava por isso mesmo. Até que ela começou a sentir uma dor no estômago, na barriga, ela não sabia dizer muito bem onde era. E aí ela tanto demorou até que finalmente foi no médico. Quando ela foi, que fizeram uma ultrassom nela, verificaram que ela estava com um cisto no útero, que ele já tinha, era 30 ou era 40 centímetros. Eu sei que era parecido do tamanho de um bebê, sabe? De um bebê recém-nascido. Mais ou menos desse tamanho, e pesava 10 quilos o cisto. Gente, ela não era gorda. O que ela tinha era um cisto no útero que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e ela foi achando que estava engordando. Vocês têm noção do que é isso? E aí ela, obviamente, teve que fazer uma cirurgia, né? Graças a Deus, correu tudo bem. Ela fez essa cirurgia, mas depois que ela tirou o cisto, parecia que ela tinha feito uma limpo, porque ela emagreceu, assim, que tinha 10 quilos a menos por conta de um cisto, né? E isso tudo por quê? Porque ela não fazia o Papa Nicolau, porque não foi verificado no início. E, né, isso trouxe consequências para ela. Então, assim, não deixem de fazer os exames de vocês de rotina, certo? Eu sei que é uma coisa assim que a gente vive falando como profissional da saúde, mas que é muito real. Não deixem de fazer os exames de vocês. Façam os exames todo ano. Corram atrás. Eu sei que nem sempre tem tudo, né, para que vocês façam, mas corram atrás de fazer, tá? Não deixem de fazer o exame, porque é a saúde de vocês. E como final aqui, eu queria deixar que vocês têm que amar o corpo de vocês, né? É muito importante que a gente ame o nosso corpo, porque afinal de contas a gente mora nele, né? Eu acho que eu até já falei isso em outro momento, né? A gente mora no nosso corpo e a gente precisa cuidar dele.
Eu estou vendo aqui que a Regiane está falando que tem SOP. Ó, a alimentação para SOP também ela tem que ser bem específica, né? Para quem não sabe, SOP é o que a gente chama de síndrome do ovário policístico, né? Que o ovário ele vai tendo ali os cistozinhos. É bem comum, eu também tinha SOP, eu já tive, né? Tratei e hoje eu não tenho mais problemas com isso, mas eu já tive. E eu sei como é incômodo, né? Que a gente realmente precisa ter cuidado. Hoje em dia tem diversos tratamentos para isso. Na minha época, né, quando eu descobri que eu tinha, eu ainda não era formada em nutrição. Então, eu fiz o tratamento padrão, que eles falam, né? Que é com anticoncepcional e tal. Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria dessa forma. Porque eu sei, hoje, né, agora, depois de ter feito, que é muito mais interessante para o nosso corpo fazer o tratamento nutricional, sem usar hormônios do anticoncepcional, porque o SOP a gente precisa controlar. E o anticoncepcional, ele vai só meio que, sabe, dar um jeitinho ali. Então, atividade física para quem tem SOP é fundamental, tem que fazer. Sabe, assim, tem que fazer, não tem para onde correr, tem que fazer. E ter uma alimentação muito rica em ferro, em magnésio, em zinco, em fósforo, né? Que você vai ter isso comendo os vegetais, né? Então, comendo a sua saladinha de todo dia, bem variada, com aquelas dicas que eu já passei aqui, de pelo menos 5 cores no dia, dentre frutas e verduras, certo? Tem que ter esse cuidado. Eu vou procurar, minha flor, um materialzinho de sopa para mandar no grupo de vocês, tá certo? Com algumas diquinhas específicas sobre isso. Aí eu mando no decorrer da semana, tá certo? Pois, meninas, o nosso encontro de hoje foi esse, certo? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar mais uma vez para quem foi entrando depois, que as nossas aulas, né, que os nossos encontros, eles vão ficar disponíveis até o final do desafio. Então, a gente já está aí na reta final, esse é o nosso penúltimo encontro, e o nosso próximo encontro já é o final, já é o nosso último encontro, né? Então, assistam às aulas. Quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo vai ficar disponível para assistir até o finalzinho do nosso programa. Depois disso, não fica mais disponível. Então, se você quer rever alguma coisa, reveja enquanto há tempo, tá certo? Porque aqui tem o passo a passo. Você vai ver que tem o passo 1, tem o passo 2, tem o passo 3, tem o passo 4, e hoje eu dei o passo 5, tá? Veja o passo a passo, faça anotações, pegue o que é essencial para você, colocar na sua rotina e aplique mesmo depois do desafio, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí excelentes resultados. E eu queria dizer também que eu estou muito, muito ansiosa para ver todos vocês lá no nosso encerramento, que vai ser dia 20, e eu quero ver os resultados de vocês. Já estou aqui muito ansiosa. Pois, gente, foi um prazer, tá certo? Beijo grande e boa noite. Tchau, tchau.